Olá pessoal, bem-vindos. Eu estou aqui hoje nesse cenário, vivendo aqui então um momento de troca com vocês. Separei aqui um momento nesse meu descanso. Estou na Bahia, isso aqui é um pedacinho do Brasil, isso aqui é Ilhéus. E nesse momento de descanso eu parei um pouquinho para a nossa partilha, que eu vou deixar gravada aqui. E depois vocês comentem aqui tudo aquilo que vocês chamou mais a atenção de vocês, tudo aquilo que se destacou, qualquer uma dúvida. Depois eu olho todos os comentários aqui e respondo tudo aqui no YouTube. Quem quiser também nos acompanhar no Instagram, Oficina da Alma BH, é o lugar onde a gente está sempre postando sobre esses assuntos que a gente aqui desenvolve num espaço maior. Os assuntos que a gente traz aqui, eles estão sempre envolvendo autoconhecimento, psicologia e espiritualidade. Da forma com que a gente compreende, até onde eu alcanço, eu vou trazendo para vocês aquilo que eu vou aprendendo. Dentro da psicologia, a nossa referência é a focalização, é a psicologia humanista, é onde a gente tem assim, mais familiaridade e identificação. Apesar de ter uma abertura para outras contribuições, essa é a nossa linha central. Então, quem está chegando agora, seja bem-vindos. Essa é uma linha de trabalho que ela tem uma profundidade e uma complexidade incrível. Ela tem um arcabouço filosófico, um arcabouço psicológico com pesquisas, com muitas evidências científicas assim, de tudo aquilo que ela traz como argumento, está consolidado em pesquisas, entrevistas, da mesma forma que Carl Rogers fez. Eugene Gendley seguiu a mesma metodologia, trazendo então gravações de entrevistas, pesquisas. Foi feito um trabalho assim, incrível para poder comprovar que essa visão ela tem um fundamento. E essa visão que eu posso falar de mais essencial primeiro, eu gosto de dizer que assim, a focalização foi o nome que se deu a esse trabalho de nos ajudar a ficarmos mais próximos da nossa experiência sentida, dos nossos sentimentos. Então, tudo que a gente ensina aqui, seja para as pessoas que querem um caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ou para os profissionais que querem aprender essa metodologia para trabalhar com seus clientes, passa pela focalização. Ficou muito claro nessas pesquisas que as pessoas que mais avançam, que as pessoas que mais têm resultados, são aquelas que conseguem, e elas aprenderam a fazer isso de uma forma intuitiva, mas são aquelas que conseguem então fazer esse contato com a sua experiência sentida, com os seus sentimentos, com aquilo que elas vivem dentro de si. E as pessoas que às vezes não têm tanto resultado são aquelas que elas não sabem fazer esse contato. Então ficam em terapia ali muito, muito tempo, divagando, racionalizando, analisando, elucubrando, e não chegam num lugar onde possam realmente sentir o alívio. Então a focalização ela nos conduz para o alívio, que para mim é a coisa mais importante. De que adianta eu falar a língua dos anjos se eu não tiver alívio para o meu sofrimento aqui agora. Então a focalização, além de ser um gesto de amor conosco, de desenvolvimento de amor, eu gosto de chamar a focalização como uma escola de desenvolvimento da nossa sensibilidade. Então, tudo aquilo que ela tem mais me ensinado e tudo aquilo que eu vejo como o caminho mais seguro para ensinar um terapeuta a ajudar os outros, passa por esse desenvolvimento da nossa sensibilidade. Então hoje nós vamos falar um pouquinho dessa escuta orientada pela focalização e de como que isso pode também mudar a nossa vida. Uma das coisas que eu gosto é que esse trabalho ele não foi criado apenas
para psicólogos e terapeuta em consultório, mas ele foi feito para que a gente possa trocar, para que a gente possa viver uma relação melhor conosco e com as nossas parcerias, com as nossas relações de uma forma geral. Foi inclusive convidado, né, através do primeiro livro de focalização que Gendlin anunciou. No final do livro tem um convite para que a gente desenvolva um relacionamento de escuta. Eu achei isso tão genial, tão brilhante. A gente aqui no Brasil tem pouco essa cultura, mas a gente tem trazido para cá pelos cursos que a gente tem oferecido, como parte do aprendizado, a gente ter essa relação de troca, que é uma relação de escuta, onde eu te encontro para te escutar por um tempo e depois você me escuta por um tempo. Isso pode ser no mesmo dia ou em dias alternados, em dias diferentes, mas é isso, é uma relação onde meu tempo fica disponível para te ajudar a fazer esse contato com você. E depois eu estou aqui me abrindo para que você também me ajude a ser companhia para aquilo que está vibrando aqui dentro de mim. Então, uma das primeiras coisas dessa escuta é que ela vem de uma base, que é uma base da teoria humanista chamada Centrada na Pessoa, que foi desenvolvida por Carl Rogers, onde ele trouxe um princípio muito diferente para essa escuta, que é essa escuta centrada na pessoa, onde Rogers tira toda a diretividade que se costuma ter num processo terapêutico, onde o terapeuta vai dizer para o cliente para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer, vai dar exercícios, vai dar comandos, vai dar direção, né? E às vezes o cliente chega com uma meta de trabalho interior e às vezes ele vem também com uma suposta solução para o seu problema. E o terapeuta, eu acho que de uma maneira ingênua, pode cair nessa armadilha, embarcar nessa ideia e então levar para o cliente possíveis soluções, possíveis argumentos, possíveis metas a serem alcançadas, como se isso realmente representasse aquilo que esse cliente precisa para sentir alívio. Isso pode ser um engano tão grande e aí depois nós vamos ver decepções, porque no fundo nós precisamos assumir que a gente não sabe realmente o que está nos fazendo sofrer quando a gente sofre e que nós também não sabemos qual é a solução, né? Eu conheço uma pessoa que ela viveu junto com a família dela um processo, por exemplo, de um grande problema para ela, um grande transtorno, foi que algumas decisões foram tomadas, né, na família, e a família que tinha um bom padrão financeiro, né, depois dessas decisões, dentro de caminhos ali empresariais que eles faziam parte, essa condição financeira ela mudou. Então eles tiveram uma queda enorme no padrão de vida deles. E isso foi sentido como um transtorno, né? Você ter um acesso a muitas coisas e de uma hora para outra, pronto, perdemos, não temos mais, não podemos mais sustentar aquele padrão. E isso foi sentido como um enorme desconforto. Acho que a gente pode compreender quão desconfortável seria se cada um de vocês aqui, vivendo no padrão que vocês vivem, tivesse reduzido pela metade ou pelo 1/4 dos recursos que você tem para gerir sua vida. Você ia ter que se desdobrar para encontrar novos caminhos, enfim, compreendemos que se trata de um grande desconforto. Então, essa pessoa chega com uma suposta solução de que esse desconforto seria resolvido de uma maneira muito simples. Como que a gente pode ganhar mais dinheiro? Como que eu posso ter mais dinheiro? Como que eu posso criar metas para poder me recolocar financeiramente, economicamente? E é claro que isso é compreensível como algo a ser alcançado e desenvolvido, mas quando se trata desse trabalho interior, existem tantas questões
envolvendo essa situação e envolvendo aquilo que realmente representa sofrimento, que resumir isso a uma tentativa de melhoria no nosso plano financeiro seria limitar muito o que a gente está chamando de problema e também o que a gente está chamando de solução. Porque a gente entende que tudo isso que acontece na nossa vida, ela tem um propósito de nos mostrar aspectos da nossa experiência que não estavam podendo ser vistos de outra forma. Então, quando essa situação ela acontece e há uma quebra nesse padrão, imagina quantas coisas começaram a aparecer nesses relacionamentos. É muito comum várias pessoas nessa hora começarem a buscar um sentido para tudo isso, começarem a buscar caminhos espirituais, começarem a buscar ajudas, né, para poder encontrar suporte, que a princípio para uma situação, e começa a desenvolver então uma série de vislumbres a respeito de si mesmos que não estavam sendo acessíveis com aquele modelo de vida e com aquele excesso, às vezes, financeiro, onde muita coisa poderia ser anestesiada com o dinheiro. E na falta dele, o que sobra? Na falta dele, a gente consegue criar uma relação de fé com a vida. Na falta dele, a gente consegue ter uma relação familiar de afetividade saudável. Então, quantas coisas puderam aparecer e aquilo que a gente acha que é o problema, na verdade, vamos descobrindo outras coisas. Então, aqui nós estamos entendendo que a experiência ela é sempre muito mais do que a gente é capaz de entender. Então, a nossa visão é pequena em relação à solução do problema também. Para isso, passa a ser um processo muito, muito rico quando a gente começa a se abrir para escutar o que de fato é o meu desconforto em toda essa situação. O que de fato eu estou perdendo quando eu pareço perder dinheiro. Então, ou qualquer outra perda na nossa vida, que às vezes a gente toma como um desastre, quantas vezes a gente percebe que aquilo é só parte de uma transição, onde está se abrindo uma possibilidade de um vislumbre, né, de fechamento de um ciclo que às vezes não poderia acontecer de outra forma, e começa então a se abrir a partir dessa perda. Então, nós temos aqui uma série de caminhos a ser explorados e que só pode ser feito quando a gente aceita que a gente não sabe. Então, essa para mim, cada vez mais, é a maior maturidade desse processo de desenvolvimento interior. A gente soltar todas as pretensões de avaliação do que eu acho que é o problema e toda a pretensão do que eu acho que é a solução. Eu estou falando aqui desse caso, né, onde a solução parecia ser claramente dinheiro, e ali nós vamos ver que a solução é muito mais. Existia um vazio na vida de várias pessoas que estava sendo tapado pelo dinheiro, e a partir dali a gente começa a ver, às vezes, a futilidade da minha visão, a distância das minhas relações. Quantas questões começam a ficar claras quando sai de cena aquilo que poderia estar tapando buracos, está impedindo a minha visão. Da mesma forma, relacionamentos, né? Quantas vezes a gente acaba colocando nas relações a solução para a minha solidão, sendo que essa solidão ninguém vai tapar. Ela não precisa ser negada e ela também não precisa ser projetada na pessoa do outro que vai conseguir preencher aquilo que está sendo sentido como falta. Então, se escutar, fazer companhia, por exemplo, para essa sensação de falta,
fazer companhia para essa sensação de vazio. Isso não é o que a maioria das pessoas hoje está disposta. A gente quer solução e a gente quer sair daí muito rápido. Então, esse convite de escuta é sempre um lembrete de que nós hoje já temos recursos para poder ficar mais perto disso que a gente chama de dor. Começar a trazer oxigênio da nossa presença para tudo aquilo que se sente comprimido aqui dentro. Começar a estar trazendo alongamentos para tudo aquilo que se sente tenso aqui. Fazendo uma analogia com a questão, né, corporal, nossa musculatura ela se tensiona para se proteger de dores. E os tratamentos passam a ser buscar o contato de uma forma gentil, mas de uma forma que vá buscar esses núcleos que ficaram comprimidos, para que eles possam receber um espaço para a musculatura se alongar e aí o movimento voltar a acontecer. Então, esse tipo de escuta, ele tem muito mais a ver com oferecer espaço para que surja o movimento, do que oferecer soluções ou entendimentos racionais que possam me tirar dessa dor ou trazer qualquer tipo de indicação ou meta. Né? E o que seria isso? Oferecer espaço para essa dor. Significa conseguir olhar sem julgamento para aquilo que está sendo sentido. Essa é a coisa mais simples que eu poderia convidar vocês e, ao mesmo tempo, talvez seja a coisa mais difícil que eu poderia convidar vocês. É essa escuta, é esse o desenvolvimento que a gente está sendo chamado aqui. Isso não é uma técnica a ser aplicada, isso é um desenvolvimento que a gente vai exercitando, repetindo, para desenvolver um olhar onde ele vai ser menos apressado, menos impulsivo em definir o que é isso. Julgamento, então, é uma tentativa, né, de estar conceitualizando essa experiência, de estar formatando essa experiência com palavras de acordo com a limitação da minha consciência nesse momento. Então, quantas vezes você já percebeu situações onde parecia estar acontecendo algo totalmente desfavorável, como, por exemplo, alguém que você tinha certeza, por exemplo, que não gostava de você, que você deduziu isso por uma resposta seca que houve em determinado momento, e só que você não sabia, você julgou, ela não gosta de mim, ele não gosta de mim. E depois de um tempo, nós vamos descobrir, vir a saber que não, aquele dia a pessoa estava passando um momento muito difícil, ela estava péssima, ela estava cansada, ela estava indisponível, não tinha nada a ver comigo. E eu já fiz esse julgamento e já comecei a emitir, às vezes, uma postura defensiva em relação ao outro. Então, o que eu escutei dessa verdade, dessa experiência? Eu escutei um recorte, eu escutei uma interpretação daquilo que aconteceu e passei a reagir à interpretação que eu fiz. Então, isso não é uma escuta. Né? Isso é uma interpretação que vai gerar, às vezes, transtornos, aí até a gente desfazer essa ideia, essa imagem, se é que nós vamos conseguir fazer isso. Isso pode demorar um tempo e custar um preço. Né? Então, todo o nosso trabalho de escuta, a gente pode chamar que é um desfazer desses olhares viciados que ficaram, às vezes, em relação aos nossos pais. Se os nossos pais não tiveram presentes em alguns momentos, ou eles não puderam nos dar determinada atenção que a gente tanto precisava em alguns momentos, né? Isso pode ter sido interpretado como eles não gostam de mim, ou pior, eu não sou bom o suficiente para eles. Como se eu tivesse que ser melhor para ter mais atenção deles.
Essa interpretação ela vai gerar toda uma visão de nós mesmos, que pode custar caro demais. A gente viver uma vida inteira achando que a gente tem que ser mais, achando que a gente tem que fazer mais, achando que a gente tem que dar conta de coisas que no fundo a gente nunca tinha que dar conta para poder gostar de nós. Mas isso tudo foi criado através de uma escuta totalmente distorcida, de uma interpretação em relação ao que estava acontecendo. E assim nós temos agora todo um transtorno de personalidade, um transtorno de baixa autoestima a ser desconstruído. Tudo isso foi parte, então, né, de uma visão de mundo, de uma visão do outro, de uma visão de nós mesmos. Então, ir desconstruindo essas visões é o nosso trabalho. O trabalho terapêutico hoje ele é muito mais uma desconstrução do que ficar impondo para nós que a gente tenha que dar conta, que a gente tenha que pensar assim ou assado, tenha que ser isso ou aquilo. Mas se existe algum sofrimento na nossa forma de ser, é porque então existe uma desconstrução a ser feita, existe uma imagem equivocada que foi criada a meu respeito e a respeito da vida. Então, eu vou estar lendo algumas frases do Gendlin aqui para nos ajudar a ter mais suporte para esse olhar. A primeira frase é essa: você é muito mais do que qualquer coisa que você saiba sobre si mesmo. Não importa o tanto que você acha que saiba sobre você, você é muito mais. Há sempre aspectos muito maiores a seu respeito do que você é capaz de compreender. Então, aceitar isso significa desenvolver uma humildade para que a gente possa ir soltando toda essa engrenagem de suposições que eu criei a meu respeito. Não importa o tanto que eu saiba, o que eu sou é sempre mais. Então, há sempre mais a ser descoberto, há sempre mais a ser aprendido. Outro dia, há muito tempo, doeu minha alma, assim, arrepiei, a pessoa olhou para mim e falou assim: eu me conheço completamente. Falei, puxa vida, quanto tempo que essa pessoa precisa para cair do cavalo? Porque isso é assim, gente, dependendo das afirmações que a gente fala, é uma questão de tempo para a gente pagar a língua, para a gente cair do cavalo, para a gente se ver o quão enganados a gente estava. Então a vida ela é a maior terapeuta. As situações que a gente vive, elas são maravilhosas para poder nos ajudar nessa desconstrução. Então as situações que vão acontecendo, elas vão atualizando o nosso olhar. Então, se uma pessoa acha que dá conta de tudo e ela passa, às vezes, muito tempo da vida dela se forçando a dar conta de tudo e, às vezes, até dando conta. Tem pessoas que realmente elas desenvolvem um nível de disciplina, um nível de exigência consigo mesmos, um nível de prontidão, de decisão, de foco, de forçação, às vezes, em conseguir realizar tanta coisa, e que durante muito tempo isso parece ser visto como um valor. Então ela passa a se identificar com uma imagem a respeito de si mesma de que ela é muito forte. Até que chega um momento que a vida vai trazer situações que não importa o quanto ela se esforce, ela não vai conseguir. Pode ser uma doença física, pode ser uma dor emocional, de uma perda que desmonta a pessoa, que tira ela totalmente desse cenário, onde ela estava ali tendo seus pés de apoio. E quando aquilo rui, essa pessoa rui junto, porque nem ela sabia o quanto ela se apoiava naquilo para poder sentir que ela tinha valor ou que ela era alguém.
Que é isso, a gente fica o tempo inteiro tentando ser alguém de valor, e aí a gente acaba agarrando em situações, em pessoas, em cargos, né, em lugares, em atividades, em títulos, em status, em reconhecimentos, para poder dar essa sensação de que eu sou alguém e que eu tenho valor. E assim a gente pode ficar muito tempo, mas uma hora essa casa vai cair. Então, se essa pessoa dizia eu sou alguém forte, eu dou conta, né? Diante dessas outras situações, nós vamos ver isso ruir para que ela possa reformular esse conceito de força, que faz parte, né, dessa força, a gente saber ser flexível. Né? Que ser forte não é se impor o tempo todo, não é achar que eu controlo a vida em tudo. Né? Ser forte é também saber soltar. Ser forte é também saber confiar no processo. Ser forte é ser flexível e se permitir ser conduzido pela vida. Se permitir ser atualizado por novas necessidades. Você tem que ser muito forte para poder suportar a desconstrução das suas ilusões. Vou repetir. A gente precisa ser muito forte para suportar a desconstrução das nossas ilusões. Veja como é ouvir isso, porque é disso que se trata o verdadeiro processo de autoconhecimento. Desconstruir ilusões. Então, ao mesmo tempo que dói, na proporção onde eu estava apegado e na proporção onde eu estava obstinado a querer fazer valer aquilo que eu achava que tinha que ser feito, aquilo que eu achava que era o certo, ver isso desconstruído pode ser muito doloroso. E na proporção em que a gente resiste a isso, na mesma proporção nós vamos sofrer. E na proporção em que a gente começa a se entregar, no melhor sentido da palavra entrega, que seria aceitar o fluxo natural da vida que nos pede mudanças, no momento em que isso é possível ser aceito, nós vamos sentir imediatamente um alívio enorme. Um alívio enorme, abrindo espaço para o novo chegar. Então, a focalização, ela é esse processo interno, refletido internamente, do que a gente vive na vida. Porque essas mudanças que a gente vê na vida, que às vezes são drásticas e aparecem em forma de crise, no fundo, elas são um reflexo dessas micromudanças que estão acontecendo aqui o tempo todo, mas que às vezes a gente não quer ver. Mas o tempo todo nós somos chamados aqui para encontrar novas posturas, novas posições. Assim como se eu tiver com um incômodo aqui na coluna, eu faço um ajeito aqui, pronto, achei uma nova posição, encontro melhor uma estrutura para a minha coluna, onde a dor, ela é, pronto, ó, equilibrada aqui. A gente fez um arranjo nesse novo lugar, nessa nova postura, a dor não é sentida. Internamente é a mesma coisa. Às vezes surgem inquietações, né? Surgem irritações, surgem desânimos, insatisfações, e isso tudo é também pedindo um ajuste, só que é nessa postura interna, ou seja, no nosso olhar. É um reposicionamento da nossa visão. E às vezes, se eu souber disso, já é meio caminho andado. Significa, tem algo pedindo uma reordenação, um reposicionamento, uma releitura. Toda vez que tiver um sofrimento, tem algo pedindo uma releitura na minha forma de olhar para mim, na minha forma de olhar para o outro, na minha forma de olhar para a vida, mas é sempre o meu olhar. O nosso jeito viciado de lidar com a dor é querer resolver as coisas aqui fora para que ela passe. Então, se o problema for o outro, se ele melhorar, eu melhoro. Se o problema é dinheiro, se eu ganhar dinheiro, e não, sou eu. Nunca é o meu olhar. Né? E aqui o que a gente vem aprendendo é que por mais desconfortável que possam ser algumas situações
na nossa vida, na nossa história, o sofrimento, ele não está, né, relacionado, ele não está dependente do que acontece aqui fora. Tem muitas pessoas que vivem, às vezes, situações aqui fora bastante desconfortáveis, mas elas estão bem com elas mesmas. Então elas conseguem passar por essa travessia, por esse desconforto, sem desespero, sem fazer disso um inferno. E outras pessoas que, às vezes, elas passam pelas mesmas coisas, mas a cada passo nessa situação de desconforto, junto com isso, começa a ter autoacusação, começa a ter autovitimização, se sentir pior, se sentir vítima, se sentir culpada, como se eu fosse culpado por aquilo que está acontecendo, ou culpando o outro, como se alguém fosse culpado por eu estar sofrendo. Todas essas formas, né, rebeldes de espernear contra o sofrimento, vai aumentar ele muito mais. Isso tudo é a nossa forma de ver. Então, poder aceitar isso, poder considerar isso como a causa maior do nosso sofrimento, que é o nosso jeito de ver, já é um diferencial enorme em relação à maioria das pessoas, a maioria da forma que as pessoas encaram o sofrimento. Isso nós estamos chamando, e vamos chamar quantas vezes forem necessárias, como esse princípio da autorresponsabilidade, que é a nossa capacidade de criar o nosso destino, de criar a nossa vida e de criar também caminhos e soluções. Então, se essa é a forma, né, que nos ajuda a fazer a primeira observação, o primeiro diagnóstico em relação ao que são as causas do meu sofrimento, então eu ainda não sei exatamente o que é, mas eu sei que tem a ver com o meu jeito de estar olhando para mim agora, meu jeito de estar olhando para o outro agora. Eu sei que tem a ver com isso, mas eu ainda não sei o que é e nem como eu posso ver de um jeito diferente. Então, em vez de eu ficar forçando, em vez de eu ficar buscando livros e palestras e pessoas que me digam, no desespero a gente sai buscando, né, suporte, pessoas para se agarrar, porque a gente fica às vezes tão inseguros, aí eu posso começar a usar essa escuta que a focalização nos traz, que é esse abrir espaços para que a gente possa ser informados por essa fonte de sabedoria. Qual é o próximo passo? O que está acontecendo aqui? Então, se eu estou desconfortável, eu posso parar e me perguntar o que está acontecendo. Em vez de correr pela interpretação e dizer, eu estou precisando de alguma coisa aqui fora para me aliviar, espera um pouquinho, o que você está sentindo? E talvez nesse momento primeiro nem esteja claro. E é com isso que a gente trabalha nesse tipo de escuta. É uma escuta diferente porque ela não está escutando a princípio nenhum conceito. Ela está escutando sensações. E essas sensações, elas são vagas. É uma sensação estranha, é um desconforto, é um aperto. É algo que não está claro. Mas o que Gendlin descobriu é que se eu puder dedicar minha atenção a isso, desse espaço vago, confuso, algo vai surgir. Então pode ser que surja algo e diga, eu estou triste, agora eu estou entendendo, eu não sabia, eu estava aqui andando de um lado para o outro, né? Tem um amigo meu que ele falou assim, nossa, eu não suporto ficar sozinho. Toda vez que eu começo a ficar sozinho, que eu tenho que ficar sozinho, aí eu ligo a TV, eu ligo o rádio, eu começo a buscar alguém no celular para conversar, porque ficar sozinho é muito ruim. Então, com o que ele não quer ficar quando ele não quer ficar sozinho? Com a solidão. Mas o que parece tão ruim na solidão? Percebe? Vai abrindo caminhos, e no primeiro momento que eu faço perguntas como essa, eu não tenho exatamente uma resposta, mas eu vou fazendo perguntas e fazendo pausas.
A escuta com a focalização, gente, é uma escuta sempre preenchida de pausas, porque nós estamos buscando relacionar com algo que eu ainda não sei, mas que eu sinto, e sinto no meu corpo, em forma de desconforto, em forma de aperto. E quando eu faço pausas, é que eu posso dedicar maior atenção para que algo dessa experiência se revele. Olha, eu acho tão bonito, sabe? Eu acho tão bonito. É como se fosse assim uma pescaria de alma, uma pescaria interior, onde eu coloco ali a isca que funciona como uma pergunta, e a partir dali eu espero, eu faço um silêncio e vejo o que surge, né, desse mar de significados implícitos que estão incluídos em cada sensação. O que Gendlin descobriu é que essas sensações corporais, elas não são um nada, elas têm significados implícitos, né? Um aperto no peito, no momento em que eu penso em alguém, é uma informação sobre a minha experiência com essa pessoa nesse momento. Tem algo implícito ali que pode estar ligado a um medo, que pode estar ligado a uma dor, a uma tristeza. Então, quando a gente faz determinadas perguntas e coloca silêncio, nós estamos começando a criar um nível de interação. Esse tipo de exercício, ele vai construindo um novo relacionamento conosco. Então aqui nos nossos cursos, nos nossos ensinos, nos nossos grupos terapêuticos, a gente tem uma sequência de encontros que é para ir exercitando isso, porque isso não foi algo que a gente aprendeu. A gente aprendeu foi como esse amigo, às vezes assim, a tapar todos os buracos de silêncio. Se a gente está em grupo, a gente está sempre falando. É muito, para algumas pessoas, o silêncio é muito desconfortável. Para muitos terapeutas também, uma das coisas mais ricas num acompanhamento terapêutico são os silêncios, as pausas, onde o cliente vai poder sentir aquilo que ele acabou de falar, ou sentir aquilo que ele acabou de ouvir do terapeuta. Então, esses silêncios, eu gosto de falar que eles são portais para a profundidade. Então, a escuta ligada à focalização, ela vai estar sempre abrindo espaço para algo novo chegar, enquanto se a nossa cabeça estiver cheia de ideias, cheia de certezas, cheias de argumentos, nós não vamos conseguir abrir espaço para o novo. Então, aqui, olha que citação mais bonita do Gendlin, que ele diz assim: a mudança, ela não acontece porque você empurra ou força. Ela acontece porque você cria um espaço onde algo novo pode surgir. Olha que bonito, que delicadeza, isso me emociona. Criar um espaço, às vezes a gente fica forçando, querendo entender, querendo saber, querendo se forçar a ter que ser mais forte, a ter que ter mais, a ter que fazer mais. E aqui, veja, é criar um espaço para o novo surgir. Então, eu gosto de uma frase do Belchior, que ela diz assim: o novo sempre vem. Então, o novo ele está sempre aqui disponível para nos mover para o próximo passo. Mas nem sempre nós estamos disponíveis para sermos movidos. Então, por isso, esse abrir um espaço é nos permitirmos ser conduzidos pelo novo, é nos permitirmos escutar essas novas impressões a respeito do que está acontecendo, a respeito de quem eu sou e do que eu estou sentindo agora. Então, abrir esse espaço olha que coisa, é a coisa mais simples do mundo, mas também não é a coisa mais fácil do mundo, porque a gente está sempre ocupando, preenchendo o silêncio, ocupando de espaço, a gente está sempre se ocupando, mesmo quando eu não estou fazendo nada. Hoje em dia a coisa mais fácil é você pegar um celular para se ocupar.
né? Isso significa tapar os buracos de pausa, tapar os buracos de silêncio, onde o novo poderia vir. Quantas vezes vocês já não ouviram falar de pessoas que estavam às vezes preocupadas com o assunto, e aí vai tomar banho, e na hora que estava tomando banho veio a ideia. Porque às vezes ali na hora do banho é o momento em que ele para um pouco, para um pouco de qualquer outra atividade, e ali ele relaxa um pouquinho e abre um espaço. Me veio aqui uma ideia. Meditação é algo maravilhoso para isso também. A diferença da focalização para a meditação é que a focalização ela vai criar um relacionamento contínuo com essa dimensão que é corporalmente sentida, de uma forma muito específica, com passos, com interações muito específicas para poder colaborar, para que esses movimentos internos possam surgir. E toda vez que surgir algo novo desse espaço que se abriu, essa é a coisa mais bonita que eu acho nesse caminho, tanto para nós, quando a gente está se escutando, quanto para terapeutas que estão ajudando os outros a se escutarem, que quando isso acontece nós não vamos ter dúvida. Porque esse movimento ele é acompanhado de um alívio, de uma abertura, de uma sensação de leveza que surge quando a gente compreende algo novo, que surge quando há um movimento novo a respeito daquilo que parecia travado, bloqueado. Ele chega abrindo mais caminhos, né? Ele chega trazendo novas informações. Então essa é uma beleza que esse caminho tem para nos conduzir primeiro para dentro e depois deixar que essa dimensão interna traga os próximos passos. Essa é uma escuta diferente. Algumas pessoas que já nos acompanham já entenderam sobre isso, algumas pessoas que estão aqui, né? Depois vocês podem até dizer para quem está chegando agora, tem pessoas que já têm aqui, que fizeram a formação conosco, pessoas que estão aqui nos outros grupos, onde a gente vai exercitando esse trabalho, como o Evangelho Sentido, a escuta interior. Depois vocês podem dizer como que isso tem sido para vocês, esse desenvolvimento dessa escuta em que se abre espaço para poder ser informados por essa experiência corporalmente sentida dos próximos passos e dos significados daquilo que eu estou vivendo, né? Então, eu convido vocês a deixarem aqui nos comentários essas impressões, essas dúvidas, e o que eu falo junto com essas pessoas que já estão conosco aqui há mais tempo é que, embora o entendimento disso não seja longo e nem difícil, ele é acessível, e é isso que eu busco. A minha forma de ensino é tentar deixar o máximo acessível possível essas informações, para que isso seja prático, vivido, sentido. Mas o fato disso estar acessível racionalmente não significa que eu estou conseguindo, que é possível nesse momento colocar em prática. Ou seja, essa prática ela precisa de repetições, para que isso então possa ser o nosso novo hábito. Como eu tenho dito aqui, o nosso novo modelo de consciência, onde a gente passa a ser menos impulsivo em impor o que a gente está imaginando e ser mais receptivos para escutar aquilo que surge da nossa experiência, daquilo que surge das nossas sensações corporais. Esse hoje é uma base que fundamenta as escolas mais avançadas de trabalho com traumas, porque nós vamos direto às raízes dos traumas que estão nas memórias de cada sensação corporal. E dali o corpo sabe o que aconteceu para ele se fechar e o corpo sabe também o que ele precisa para se abrir. Esse vai ser um dos temas que depois nós vamos trazer, o corpo como caminho para poder trazer a compreensão da dor e também a direção do alívio. Por enquanto é isso. Deixo vocês aqui com isso, que não é a inteligência artificial, isso aqui é a inteligência natural, é a vida pulsando nesse cenário maravilhoso que eu estou aqui, refrescando a minha alma, né? O mineiro no mar
é sempre um momento assim de perplexidade, e eu preciso, uma vez por ano, a gente vem aqui pôr o pé na areia em alguma beira-mar para poder refrescar, refazer nossa alma e abrir o nosso olhar para um horizonte maior. Então eu desejo que essa semana também possa abrir para vocês horizontes na alma de vocês, e a gente segue juntos. Se puderem curtir o vídeo, encaminhar para quem precisa, nós estamos aqui abrindo esse espaço e levantando essa bandeira de uma nova forma de voltar para nós mesmos. É um caminho que mudou minha vida e é um caminho que eu vejo mudar de muita gente aqui, por isso eu tenho o maior interesse, né, e a maior gratidão em fazer parte desse ensino. Onde o tempo todo eu estou aprendendo, que é como isso que eu disse, gente, o fato de ter entendido e dado alguns passos não significa que eu estou em condição de me oferecer esse nível de escuta o tempo todo. É sempre um exercício e é sempre uma forma diferente, eu estou sempre encontrando uma faceta diferente a meu respeito. E essa é a aventura do autoconhecimento maravilhosa, que a gente pode aprender a ter gosto por ela. Um bom dia, uma boa semana, a gente se fala.